Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? E bom galera, esse vídeo aqui vai ser bem diferente dos demais que eu gravo. E bom, eu vou estar falando aqui também porque exatamente o meu sonho é ser youtuber. E bom galera, se você puder deixar o like e se inscrever no canal aí, vai me deixar muito feliz. Tá galera, esse vídeo aqui não é pra ser um vídeo triste nem nada do tipo. O que tem de tristeza aqui é minha jogabilidade, mas isso aí todo mundo que é inscrito no canal já sabe. E galera, eu tava reparando uma coisa, que a maioria das pessoas que tende a querer ser youtuber, por incrível que pareça, é uma pessoa tímida. Eu não tô falando que é em contexto geral, eu tô falando que, bom, a maioria dos youtubers que eu acompanho ou vejo já falou que na sua história, eu sou triste, nananã. Bom, como eu acho muito foda conhecer a história de quem eu acompanho, eu vou estar aqui falando mais ou menos como é que foi a minha história até meus 18 anos, pra galera que me acompanha e pra galera que quer saber. E bom galera, minha infância é um 50-50, tem 50% de lado bom da moeda e 50% de um lado bem fudidinho. E bom galera, geralmente quando eu era criança eu nunca tive nenhum celular na vida e, por exemplo, eu fui pegar um celular pra aprender a mexer mesmo, foi praticamente na minha adolescência, foi mais ou menos nos meus 10 pra 12 anos. Isso significa que eu nunca tinha mexido no celular? Não, galera, eu já tinha mexido no celular, só que eu não sabia usar porque eu era da roça, né, galera? E não tô falando que pessoas da roça são burras. É porque, como eu era da roça, galera, eu morava com a minha avó e minha avó não é pra tecnologia, ela é uma pessoa mais da roça mesmo. E bom, galera, vocês me perguntaram o que eu fazia na roça, eu praticamente trabalhava, cuidava de bicho, brincava com meus primos. E bom, galera, essa parte de brincar com meus primos foi uma das melhores lembranças que eu me lembro de ter. Porque hoje em dia, galera, infelizmente tá complicada a questão com meus primos. Minha prima namora Zé Droguinha, meu primo mais novo virou um Zé Droguinha praticamente, né? Mas a família fala que não é, mas eu sei que é. Bom, galera, provavelmente vocês que é novo, vocês acham que, nossa, isso é o fim do mundo. Não, é super normal, galera. A maioria da tendência do adolescente de hoje em dia é seguir esse caminho. Realmente é uma coisa bem triste. Mas uma coisa que eu ando reparando hoje em dia, galera, é que por algum motivo, simplesmente as crianças não querem ser criança. As crianças querem ser adolescente. E, pô, galera, ser adolescente é bom, muito bom. Mas também é muito ruim, galera, porque, por exemplo, quando vocês começam a ter a tendência de ser adolescente, por algum motivo, tu perde seu lado criança. Aí vocês podem até ver uns vídeos no TikTok, que saudade do meu lado criança. Não é só tu voltar a ser criança, se tu tem saudade, é um negócio simples, mas é que geralmente as pessoas querem ser bem vistas, e isso é uma merda, galera, sinceramente. Por exemplo, quem me acompanha em vídeo ou em live sabe que eu tenho o meu lado criança até hoje, e eu não pretendo perder ele. E eu não tô falando isso de boca pra fora não, tá, galera? Eu passei uma situação na minha vida, e eu me arrependo até hoje de não ter pedido desculpa pra um amigo meu. Que bom, galera, teve um dia que eu lembro que tava chuvoso. E infelizmente vocês sabem que quando a gente molha meia com chuva, acaba que causando um chulé, né, galera? E foi uma situação muito embaçada. Porque, tipo, esse amigo meu, meio que ele tinha um odor um pouco forte. E nesse dia, meio que eu tive que ir pra escola a pé, galera. E eu molhei meu sapato e, por algum motivo, a água atravessou um pouco meu sapato e molhou minha meia. E, bom, galera, eu sou uma pessoa... No meu ensino médio, galera, eu comecei a praticar esporte. Eu jogava vôlei toda hora, galera. E, né, sapato molhado com meia, mas praticar esporte dá um chulé, galera. E, bom, deu um chulé. Mas, galera, não foi um dos primeiros dias de aula. Mas deu um chulé tão excomungado, galera, que a sala inteira tava sentindo o odor do chulé. E eu caladinho, porque, né, nos primeiros dias de aula eu não comunicava com muitas pessoas. Porque, igual eu falei pra vocês, eu era uma pessoa bem tímida. Mas isso não significa que eu não conversava com ninguém. Eu conversava quando conversavam comigo. E bom, galera, todo mundo começou a falar, nossa, que fedor de chulé é esse? Bom, galera, deu pra ver que o meu amigo que tava sentado do meu lado, ele ficou triste, assim, começou a olhar pra baixo. Que eu acho que eu não sei se ele tava com chulé também não, galera, mas, tipo, a sala inteira começou a falar que tava fedendo pocora. E bom, galera, isso acabou afetando meu amiguinho, porque, tipo, a sala inteira começou a chamar ele de cheiroso, começou a falar que tava fedendo, começou a falar que tinha urubu no pé do cara. Bom, galera, eu me senti muito mal pelo meu amigo. Que na época ele não era meu amigo, galera. Eu conversei com ele, mas foi bem pouco. Mas eu me senti mal pelo cara. Mas como é que eu levanto numa sala, numa situação daquela, e falo, ô galera, sou eu que tô com chulé? Eu não ia fazer isso. Não ande na chuva com o sapato meio. Tô brincando, galera. A lição que eu aprendi é não siga o efeito manada, galera. Porque, pô, o cara não tinha culpa nenhuma. E o cara acabou levando a culpa, velho. E sabe qual que foi o mais engraçado? Que quando eu tava sentado na minha cadeira, tipo, o professor acabou pedindo pro cara sair da sala e lavar o pé. O cara fez isso, na hora que o cara saiu, o povo falou, nossa, tá tão fedendo, que ele tirou a sandália, ele tava de sandália,
Não, mentira, era chinelo, ele tava de chinelo, ele tirou o chinelo e foi descalço, pô, falou, não, o cara tá fedendo tanto que ele tirou o chinelo e a sala ainda tá fedendo. Tá, mas aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com eu querer ser youtuber? Bom, na verdade não tem nada a ver, só quis dar um exemplo de vida mais ou menos pra vocês. Bom, galera, o meu sonho sempre foi ser youtuber porque eu não sei explicar direito, eu sempre tive a vontade. Desde a época que uma pessoa ter um celular pra si mesmo era luxo, eu já tinha esse sonho, galera. Eu já gravava vídeo pra plataformas como Like. Infelizmente, cheguei a pegar um pouco do TikTok e me arrependo até hoje, porque eu perdi conta e eu não consigo apagar os vídeos. E por algum motivo eu não consigo achar minhas contas, então os vídeos devem estar rodando até hoje. Mas tudo bem. E bom, galera, uma coisa que eu aprendi durante a minha vida também, é que quando tu for fazer alguma coisa, tu faz, mas tu não fala pra ninguém, galera. É melhor tu não ter ninguém pra te apoiar do que tu ter alguém pra te criticar. Porque quando eu fui criar meu canal no YouTube aqui em casa, eu começava a gravar um vídeo, eu ficava, e fala, galera do YouTube. Só que com uma voz mais de criancinha mesmo, galera. Eu tinha um exemplo de ficar falando mano, e minha irmã, ela ficava me zoando, o que é normal entre irmãos, galera, mas pô, eu me sentia super triste, porque eu ia tentar fazer um vídeo, ela ficava me zoando. Eu ia fazer alguma coisa, ela ficava me zoando. E hoje em dia, galera, eu tô cagando. Eu posso abrir uma live aqui no meio da sala, que pode estar minha mãe, minha irmã, eu posso chegar e falar, fala, galera do YouTube, tudo bem vocês? Taraná. E hoje em dia eu não ligo, galera. Mas naquela época eu ligava, galera. Principalmente na minha época que eu tinha amizades online. Por exemplo, eu tenho 2 amigos que é amigo meu até hoje, uma época bem antiga. E bom, galera, por exemplo, que nem eu falei pra vocês, ser uma pessoa tímida tem seu lado ruim, mas, por exemplo, eu preferia ter amizade com mulher pelo seu lado que com homem. Porque, pô, galera, com homem eu já tinha amizade. Minhas amizades, assim, que não era muito. Era o quê? Era 2 ou 3 amigos, assim, mas com mulher é complicado, galera, porque é muito complicado ter amizade com mulher. Vocês podem estar falando, o meu ópus é gado. Não, galera, eu não sou gado. Longe de mim. E até na escola, galera, pelo que eu andava vendo, por exemplo, por algum motivo os caras, não sei se é porque eles queriam ficar com garoto, mas sempre quando alguém ficava perto de uma menina, o cara tinha a tendência de menosprezar ou ficar falando bosta. Não sei, só pra ser incluído no grupo. E eu sempre fui contra isso, galera. Por isso que eu era taxado como esquisito da sala. Porque eu preferia ficar na minha do que simplesmente causar treta ou destreta, galera. Bom, meu 9º ano basicamente foi uma merda, porque eu tive uns amigos que eu já tinha antes da pandemia, não fiz nenhuma amizade. E o meu ensino médio veio pra salvar minha vida, galera. Porque basicamente, eu vou falar a verdade pra vocês, se vocês não evoluírem no ensino médio, quando você chegar na vida adulta, você está ferrado, galera. Então, o que eu vou deixar de lição aqui pra vocês? Faz basicamente o que vocês querem, os outros que se foda. Se tu quer cagar na rua, caga, cara, mas vai ter consequência, todo mundo vai falar, ó o cagão ali das ruas, ó o mendigo. Vai ter, mas tu vai fazer o que tu quer, galera. E é mais importante tu fazer o que tu quer e ignorar as opiniões alheias do que tu não fazer. E bom, eu também quero falar pra vocês como é que me afetou conversar mais com homem do que com mulher. Porque no meu ensino médio, galera, eu não tenho a necessidade de ficar conversando com garotos. Eu gosto de mulher, lógico, com certeza eu sou hétero. Mas galera, quando eu fui conversar com a primeira garota, nem foi eu que fui, foi ela que veio. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Eu não sou nenhum tipo de garanhão, galera, mas quando a garota veio conversar comigo, foi um negócio tão bizarro, velho. É tão bizarro que eu parecia um Enderman, cara, duro, parado, reto. Eu conversava com elas duro, parado. Eu não sei por quê. Mas, eu conversava duro, parado, eu não sabia o que falar, velho. Ficava nervoso. Mas eu acho que isso é super normal, galera. Eu acho que todo mundo vai passar por essa fase de ficar travadão conversando com uma garota. E o pior é que eu não gostava dela, isso que me intrigava. Mas eu acho que eu sei o motivo, galera. Eu acho que é porque eu tive mais amizade com homem. Eu convivi conversando mais com homens do que com garotas, galera. E quando chegou a hora, eu tremi na base. Mas hoje em dia, por exemplo, eu consigo conversar tranquilo, cara. Hoje em dia eu não ligo muito pra essas fioradas, não. Mas uma coisa eu tenho que falar a verdade pra vocês. Eu sou, muito estranho, porque ao mesmo tempo que eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito atentada. Porque, cara, quando tinha a oportunidade de fazer merda, eu fazia.
E uma dessas merdas, tipo, geralmente eu fazia merda só quando eu tava com meus amigos. Bom, galera, uma vez, tipo, por algum motivo, eu e meus amigos começamos a brincar com uma brincadeira de, tipo, dar um tapa na cabeça de um e sair correndo. Aí o outro tinha que correr pra descontar. E eu meio que dei um tapão nas costas de um amigo meu e voou canjica. E eu lembro que voou canjica no chão assim, ele ficou com muita vergonha, velho. Eu sou especialista em fazer os outros ficar com vergonha. E ele começou a correr atrás de mim, galera. Eu sempre fui bem rápido, eu corri muito. E tinha meio que uma lixeira preta na época. Eu pulei por cima da lixeira, ele foi, bateu na lixeira, caiu. Os pratos tudo no chão, galera. Ele começou a catar assim as canjiquinhas. Aí o povo começou a falar, ei, quem é esse moleque fez? Tipo, todo mundo olhando assim, rindo pra ele. E eu olhei assim pra ele, eu ri também, depois eu saí correndo. E eu acho que eu mereci passar por um pouco de AP, porque senão eu ia ser um diabo, né? Bom, galera, eu acho que entre esses fatores deu pra entender que eu sempre fui uma pessoa que gosta de ficar na presença de amigos. Eu acho que isso influencia muito pra eu querer ser youtuber e um dia, se Deus quiser, trabalhar só com o youtuber. Pode demorar, pode, galera, mas um dia, se Deus quiser, um dia chega, se não chegar. Eu também tô bem satisfeito com o canal, que tá com 6 mil inscritos. Aliás, esse aqui é o canal que eu consegui mais inscrito na vida. Antigamente eu nem tinha batido a meta de 100 inscritos. Eu já tinha até conseguido 100, 200 seguidores, mas 100 inscritos é a primeira vez que eu consegui, galera. E eu tô muito feliz.